O estado de São Paulo, onde dou aula, é um dos estados que tem maior número de evasão de professores, ou seja, mais docentes desistem de dar aula, pelos motivos que vocês já imaginam. Salário baixo, falta de respeito dos alunos, falta de respeito do próprio estado com o professor, desvalorização da categoria, etc. Tanto que hoje em dia eu subestimo que temos uns 70% de docentes substitutos em relação aos efetivos no estado. Você sabe como funciona um substituto? Eu vou esclarecer pra você que não manja nada de educação, mas às vezes faz um vídeo na internet querendo cagar a respeito sobre o assunto. Existem dois tipos de substituto. O primeiro é aquele que pega a aula de qualquer matéria, que geralmente os alunos vêem no corredor e já falam: ai, lá vem o cara que vai tirar a nossa aula vaga. Ele praticamente só é chamado para ser a babá dos alunos, porque o professor que ele está substituindo quase nunca deixa a matéria para ele passar. Você imagina o professor de geografia substituir uma aula de química ou matemática, por exemplo, sem dominar aquela matéria. Ele praticamente ia ficar ali enrolando com os alunos e não deixar que eles queimem a sala de aula, por exemplo. Por mais essencial que esse professor seja para não deixar alunos com aula vaga ou sem nenhuma supervisão, às vezes ele é desvalorizado pela própria direção da escola e o trata como uma pessoa descartável. Mas a cereja podre nesse bolo de churume é que o seu salário sai a cada 2 meses. Sim, você trabalha um mês inteiro de graça e vai receber só no outro mês. E ele não recebe de fim de semana, ele recebe exatamente a aula, hora que ele dá. Isso significa que você tem no máximo 9 aulas para dar no dia, não pode passar disso. Mas um professor substituto desse jeito é obrigado a dar 12 aulas ou a mais num dia para compensar. O outro tipo de professor substituto se chama categoria O, que é a qual eu pertenço. A categoria é aquele professor que ele pega uma licença maior do professor que sai. Por exemplo, um professor tira uma licença de 1 ano ou de vários meses, esse professor assume a função daquele professor. O professor categoria O passa a ser o professor oficial, com todas as obrigações e deveres. Ele tem que preencher diário de classe, tem que dar nota, tem que criar plano de ensino, etc. Porém, ele recebe muito menos que um professor efetivo. Tem muito menos direitos que um professor efetivo. Porém, tem a mesma carga horária, a mesma obrigação e a mesma responsabilidade. Você deve estar se perguntando: pô, mas se é difícil ficar nessas duas categorias de substituto, por que vocês ficam? Porque é preciso ter uma coisinha chamada concurso público, uma coisa que não tem nunca, pelo menos no estado de São Paulo. E vocês já devem imaginar por que os governos estaduais não fazem concurso público a todo momento, não é? Pra quê? Se você tem essa massa de professores categoria O, substituto, que você paga muito menos, dá menos direito, dando conta do recado, pra que você vai criar um concurso público, efetivar essa gente e ter que pagar mais, né? Valorizar mais essa categoria. E olha que absurdo, o professor efetivo já é desvalorizado e recebe pouco. Imagina o substituto que é que a gente está falando, que faz parte de 70% do corpo dos docentes no estado. Você aí que fica votando no PSDB no estado de São Paulo só está colaborando com isso, pois é o responsável por ter cagado na educação do estado mais rico, tendo um dos piores índices nacional. Com tanto educador bom para ser votado como deputado, vocês preferiram votar em quem? No Frota, na Joyce, na cambadinha do MBL? Gente, não tem proposta alguma para melhorar a educação. Pelo contrário, eles têm uma única proposta infame que só fode o professor e não melhora em nada a educação de São Paulo. Parece que eles têm raiva dessa categoria docente, não é? Então eles só fizeram uma lei para vingar-se deles.